Oi, pessoas! Mais uma vez, meus doentinhos, mal acabadinho. Hoje vamos falar do aparelho locomotor, mais um clinical case, membro inferior. Vamos discutir um assuntinho diferente aí do aparelho locomotor. Vamos lá ver? Homem de 35 anos, jogador de futebol, sofreu uma lesão no joelho após uma rotação interna. Após a lesão, um jogador do time adversário pisou na região posterior de seu joelho esquerdo, trauma direto. Os exames palpatórios e de imagem mostram uma lesão descrita como tríade infeliz. Além disso, com um trauma na região posterior, houve lesão de um nervo importante da área. Esse jogador tem histórico de uma lesão que envolveu músculos da pata de ganso, tendinite e bursite anserina, e lesão de um músculo que delimita o trígono femoral. Com base aí no caso clínico, vamos ver as questões. Muito bem, pessoas, então temos aí assuntos para falar em relação à musculatura de membro inferior, a região do joelho, muitas lesões, né? A gente vai ver muitas lesões relacionadas ao esporte, principalmente de alto impacto. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas questões. Uma delas aí tá falando da rotação interna, né? Então ele girou o joelho para a parte de dentro do corpo. Então isso faz toda a diferença, já que eu tenho ligamentos, tenho tendões presos nessa região da estrutura do joelho que podem sofrer lesões, principalmente no movimento de rotação interna. Então lá, a primeira pergunta: quais estruturas são afetadas na lesão conhecida como tríade infeliz? Então, presta atenção aqui, meu garotinho, garotinha. Tríade infeliz, joga no Google, talvez você ache como tríade maldita. Tríade maldita. Esse nome, tríade, é porque eu vou ter 3 estruturas que podem sofrer lesão ao mesmo tempo, ou no mesmo movimento, ou no mesmo trauma. A tríade infeliz é composta por 3 estruturas, por quê? Perceba que nessa imagem aqui eu consigo visualizar aqui na frente o chamado ligamento cruzado anterior, né? Ó, que é esse aqui da frente, tá? O ligamento cruzado anterior, ele praticamente se interliga com o menisco medial, que é esse aqui, ó, que tem contato direto com o chamado ligamento colateral medial. Então a tríade infeliz é quando eu tenho lesão das 3 estruturas: ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial e o menisco medial. E todos eles podem sofrer aí a lesão neste movimento de rotação interna. Na segunda questão, quais as estruturas formam a fossa poplítea e qual nervo foi afetado no trauma? Então vamos olhar lá na imagem. Então a fossa poplítea, ela é formada do grupo conhecido como isquiotibiais, composto aí pela musculatura posterior de coxa, né? Então tá aqui dos 2 lados, mais a musculatura conhecida como gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral. Talvez você conheça isso como panturrilha. Pobre fala batata da perna. Eu vejo que a musculatura isquiotibial, ela faz aqui uma abertura e eu tenho a exposição aqui, né, bem na região central da região poplítea ou na fossa poplítea. Eu tenho 3 estruturas de grande importância, que é a artéria poplítea, né, recebe o mesmo nome da região, a veia poplítea também, e aqui o nervo tibial, né, na fossa poplítea. Então o que a gente tem que entender? O chamado nervo isquiático, também conhecido como ciático, ele percorre aí toda a porção posterior, né, desde a região glútea, passando por toda a posterior de região de coxa. Só que próximo à região poplítea, o nervo isquiático, ele forma uma bifurcação. E aí ele vai formar o nervo tibial, que continua na parte posterior, e o nervo fibular comum, que está aqui na ramificação. Então, na fossa poplítea, quem eu vou encontrar lá é o nervo tibial. Então, as estruturas que formam a fossa é o grupo muscular conhecido como isquiotibiais ou musculatura posterior de coxa, mais os músculos gastrocnêmios, da região aí da perna, e aí a fossa poplítea eu tenho a exposição de artéria, veia e nervo.
Uma das coisas que é perguntado é sobre a região conhecida como pata de ganso. Com uma dupla senha. Um vai dizer reintegro e o outro deve responder patas de galinha. Entendeu? Sim. Então eu coloquei essa imagem aqui antes da questão, porque o que eu consigo visualizar aqui, ó, um músculo que vem lá da região do quadril, né, e se dirige à região da tíbia, um outro músculo que vem lá da região do quadril, também se dirige à mesma região da tíbia, outro músculo que vem lá da região do quadril e também se prende na mesma região da tíbia. Então, o músculo grácil, o músculo sartório e o músculo semitendíneo ou semitendinoso, eles se fixam no mesmo lugar. E por isso, né, essa fixação, a inserção desses três tendões, eles colocam a nomenclatura, até por conta do formato, como vocês estão observando aqui, ó, de pata de ganso. Então os três tendões desses três músculos, sartório, grácil e semitendíneo, eles se prendem na mesma região da tíbia. Acontece que esses três tendões acabam tendo a presença de uma bursa. Lembra da bursa? A aula passada. Essa bolsinha sinovial, ela também pode sofrer um processo inflamatório. Por isso que é comum a gente falar tendinite da pata de ganso, a tendinite quando afeta os três tendões, ou a chamada bursite anserina, quando eu tenho essa bolsa sinovial envolvida no processo de lesão. Então a nomenclatura dada aí, né, na parte clínica, pata de ganso, é pela forma como os tendões se fixam, né, ou se inserem na região da tíbia, sartório, grácil, semitendíneo. Presta atenção, pessoal. Isso cai na prova, cai na prova. A quarta questão tá ali, ó, cite os principais ligamentos do joelho. Então aqui é uma imagem do joelho, então aqui eu tô vendo o fêmur, aqui embaixo a tíbia, aqui do ladinho a fíbula. A articulação do joelho, ela é dada aí pela região direta entre fêmur e tíbia. Então o que eu vejo na região aqui? Bem na região central do joelho, eu vou observar dois ligamentos. O que está na frente é o ligamento cruzado anterior. O que está atrás é o ligamento cruzado posterior. E o nome é assim exatamente porque eles Se cruzam. O que está na frente é anterior, o que está atrás é posterior. Os ligamentos que estão na porção lateral, a gente chama de colateral, dos dois lados, né? Então do lado da fíbula eu tenho o ligamento colateral lateral ou ligamento colateral fibular. Do outro lado eu tenho o ligamento colateral medial ou o ligamento colateral tibial. Então, o que a gente comentou lá da tríade infeliz, né? Ó, tá lá o ligamento cruzado anterior, preso ao menisco medial, que tá aqui, ó, que também se liga ao colateral medial. Os quatro principais ligamentos do joelho, vamos lembrar, numa articulação sinovial, eu tenho ligamento intracapsulares e extracapsulares, né? Ou dentro da cápsula e fora. Então, no joelho, os ligamentos cruzados, cruzado anterior, cruzado posterior, são ligamentos intracapsulares. Anota aí, pessoa. Oxi. A próxima questão é: o que é trígono femoral? Quais estruturas que delimitam esse trígono? Da mesma forma que a gente viu na fossa poplítea, o trígono femoral ele também expõe componentes importantes, que é o caso de artéria, veia e nervo, da mesma forma. Só que agora numa outra localização que a gente já vai ver na região de coxa. Observando aí na imagem, o trígono femoral ele é formado por três estruturas que vão delimitar. Então eu tenho aqui, ó, o chamado ligamento inguinal, que está aqui em cima, o músculo sartório, que está descendo aqui, né, no B, e o músculo adutor longo, né, que é esse aqui. Então por isso, trígono, né, porque formou um triângulo aí. O músculo sartório, ó, começa na porção lateral do quadril e ele sarta de um lado para o outro. Esses dois músculos, sartório e adutor longo, junto com o ligamento inguinal, formam o chamado trígono. E neste trígono eu tenho a exposição de três estruturas: o nervo femoral, a artéria femoral e a veia femoral. Então, três estruturas de mesmo nome: artéria, veia, nervo femoral. Então aqui a gente tem uma importância clínica, né, já até descrita numa outra situação que a gente comentou, que a artéria femoral é uma artéria importante que recebe sangue com bastante pressão. Uma lesão aí pode ser
fatal, a pessoa pode ter uma perda sanguínea expressiva a ponto de se ter um óbito por conta disso. É claro que a gente também tem outras estruturas que passam por aqui, né, que é o caso de os linfonodos, vaso linfático, já que a gente está falando de uma região inguinal. Entretanto, apesar do trígono femoral ter essa importância clínica por conta até de lesões, a gente tem que pensar que procedimentos como cateterismo, angioplastia, embolização, são procedimentos que eu consigo ter acesso endovascular através da artéria femoral. Boa, pessoas! Resolvemos mais um caso e eu te vejo já já, porque você é o meu doentinho preferido, cara! Beijo, até mais.